Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. O tema da nossa meditação matinal de hoje é Saindo do Escuro. Eu quero usar o Salmo 119, no versículo 105, onde o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz na palavra de Deus está sempre ligado a conhecimento e escuro à ignorância. Muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia é um livro religioso para ser utilizado apenas em liturgias evangélicas ou católicas. Mas isso, na verdade, é um equívoco majestoso. A Bíblia é o que eu posso chamar de manual de uso. Eu sei que você já teve a experiência de ir numa loja comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. Por exemplo, você já deve ter comprado aí para sua casa um ferro elétrico, um liquidificador, uma batedeira. E se você perceber, quando você volta da loja, você volta com 3 ingredientes. Você volta com o produto, você volta com a nota fiscal, que diz que você é o dono daquele produto. Mas quando você abre o produto lá dentro, você vai encontrar um livrinho, ou 2 ou 3 páginas impressas, e ali você vê o manual de uso daquele objeto. Se você prejudicar aquele objeto, se você queimar, danificar, e for concluído que você danificou o objeto porque você fez um mau uso, então você vai perder a garantia. Para utilizar bem aquele objeto, você vai ter que seguir as orientações do fabricante. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, 26 a 28, que nós, eu e você, fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem de Deus. Quem nos criou foi Deus. Raciocine comigo: se um homem limitado, ao criar um objeto, um utensílio, ele cria em seguida um manual de uso para que aquele objeto seja utilizado de uma forma que ele cumpra o papel para o qual foi criado, imagine Deus, com toda a sabedoria do universo. Será se ele ia nos criar sem colocar parâmetros escritos para que nós pudéssemos seguir e assim sermos utilizados da forma correta? Então a Bíblia é este manual de uso. Aí na Bíblia você vai ver lá como o marido deve tratar a mulher, como a mulher deve tratar o marido, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais, como o patrão deve tratar o empregado ou o patrão. A Bíblia vai mostrar como deve ser o convívio social entre as pessoas. Então tudo isso que você vê de erros e equívocos no nosso mundo nada mais é do que a função do homem fora do seu padrão para o qual ele foi criado. Lamentavelmente, por não conhecer a Bíblia, as pessoas não conhecem o caráter de Deus, o coração de Deus, a forma que Deus exige que ele seja reverenciado e adorado. Há uma frase muito interessante atribuída a Sócrates, mas que na verdade foi dita por Platão: só sei que nada sei. É verdade. Platão acertou em cheio. Ele conhecia muito de filosofia juntamente com Sócrates, mas o homem, ele não chega ao conhecimento de Deus e ao autoconhecimento apenas pela filosofia ou pelos caminhos da filosofia. Para você conhecer a você, você precisa conhecer a Deus, porque esta é a sua fonte e a minha. E para conhecer a Deus, você precisa ver a sua revelação através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então a pergunta é: você já leu a Bíblia hoje? Você tem o hábito de ler a Bíblia diariamente e procurar nas páginas do livro sagrado o propósito de ser e existir da sua vida? Então eu tenho certeza que se você habituar-se a partir de hoje a ler a palavra de Deus, você vai sair do escuro e vai ter uma vida pautada pela luz, a luz divina revelada na palavra de Deus. O próprio Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo pediu para que ele transformasse pedras em pães. Ele tinha todo o poder, mas a resposta dele foi enigmática. Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é espada de 2 gumes, ela corta laços, armadilhas e emboscadas que Satanás tem se utilizado para nos prender no nosso dia a dia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, isto é, quebra as pedras da ignorância.
Então nós precisamos nos habituar a ler a palavra de Deus. E Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 1, ele diz que nós devemos ler a palavra, mas não só ler, nós devemos praticá-la. Deus disse a Josué, quando ele pega o povo de Deus no deserto, substituindo a Moisés, para conquistar a terra de Canaã. Deus disse para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Essa é a parte humana, mas há uma parte espiritual. Medita nesta palavra de dia e de noite, fala desta palavra, não saia da tua boca os ensinos desta palavra. E Deus diz mais: assim como Moisés, meu servo, andou de acordo com esta palavra, assim fazes tu. Então, se você quer o segredo da vitória, do sucesso, o segredo de ter uma vida na terra tranquila, estável e uma eternidade com Deus, está revelado aí no que Deus disse a Josué: fala da palavra, medita na palavra e procura viver o teu dia a dia de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, eu espero que você guarde esta meditação nesta manhã. Tenha certeza, como disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não há como você andar por este mundo de forma iluminada, prudente e salutar, sem você conhecer e praticar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, estenda sobre ti as suas mãos, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu desejo a você um ótimo dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus.